Dedicação e excelência em cada taça. Cerro de Pedra, o sabor da qualidade. Olá, muito bem-vindo a mais um Notícias da Semana. Hoje estou novamente com o Christian Burgos, publisher da revista Adega, para nós tratarmos das principais notícias que marcaram o mundo do vinho ao longo da última semana, que foi bem agitada em noticiário, mas os vinhos também tiveram notícias bem legais, mas bem marcantes. Então, Christian, muito bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Uma satisfação ter você aqui e vamos tratar de umas notícias bem legais que aconteceram aí ao longo da semana. Obrigado, Ed. Teve bastante coisa mesmo. Eu agradeço você e a equipe por terem preparado essas notícias. E agradeço a você que está assistindo a gente aqui. Se você gostar do que a gente está fazendo, deixa seu like. Isso ajuda a gente no engajamento aqui no YouTube e a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Manda ver. Vamos lá, então. Essa daqui é uma notícia, Cristian, que tem tudo a ver com a data de hoje, que é 7 de novembro, que é dia do Petrus, que é, desculpa, dia do Merlot, e o Petrus, na verdade, acaba sendo o grande nome aí do Petrus. Eu queria que você comentasse qual que é a relação do Merlot e o Petrus e o que faz tanto a uva ser muito famosa quanto o Petrus também. É interessante, o Merlot foi uma uva que sofreu bastante preconceito no mundo depois do lançamento de um filme que era o Sideways. E toda vez que alguém perguntava para mim, poxa, mas o Merlot é uma uva boa ou ruim? Eu falava, o Petrus é um grande vinho. Algumas vezes a gente degustou, já dei 100 pontos para uma safra específica degustada, que você vai ver ali embaixo, e as pessoas se esquecem, a marca do Petrus é tão forte que as pessoas se esquecem de que, na verdade, ele é um Merlot. Quase sempre um puro Merlot, às vezes com um toquezinho de Cabernet Franc, né? O Petrus é o que as pessoas falam, o Merlot é um vinho de taninos muito macios e sedosos. Sedosos eu concordo, macios não necessariamente. Tanto é que uma das descrições muito bem feitas sobre o Petrus é que ele tem punhos de aço numa luva de pelica. Então, você vai ver, tem uma história do Petrus, algumas informações bastante interessantes para você saber um pouquinho mais sobre um dos vinhos mais caros do mundo e algumas degustações que a gente fez de Chateau Petrus ao longo do tempo. Você vai ver que aí tem o 1990, foi o meu preferido até hoje, dos que eu tomei, obviamente. Depois tem 1975, 82, que estava fabuloso, mas não bateu 1990, 2000, e outra vez eu degustei o 1985. O que acontece? Você vai ver que também tem o Trutanois aí, e tem o Flor de Petrus também, no que aparece nos resultados dessa busca. Por quê? Porque eu estava dizendo, provavelmente no texto, que o Trutanois é um vizinho de Petrus, com uma qualidade excepcional e que custa muito menos. Então, como o nosso sistema de buscas é um sistema de buscas aberto, quando a gente escreve lá Petrus, França, ele vai buscar todas as degustações ou todas as avaliações que têm essa informação no seu contexto. Por isso que o Trutanois entrou aí esgueiradamente, mas vale a pena, porque ele é uma excelente opção ao Petrus também, se você não puder comprar o Petrus para tomar hoje. Ed, é muito legal essa história. Chateau Petrus e Romanée Conti sempre rendem muito em audiência, e essa matéria foi muito legal vocês terem resgatado para o dia do Merlot. Tem tudo a ver, né? Acho que é o grande ícone do Merlot, é justamente um ícone do vinho mundial. E outra notícia também muito legal que me chamou bastante atenção é que o Chateau Latour, de 1865, foi vendido por 603 mil reais equivalentes em um leilão em Hong Kong. Eu queria que você comentasse também a importância que está acontecendo com o mundo do vinho, que tem muita gente investindo quantidades expressivas nessa parte também de produção e vinícolas, etc. Bom, eu acho que o vinho, na verdade eu não acho, o vinho tem sido considerado como um ativo, assim como a arte, né, obras de arte. O vinho é considerado como um ativo alternativo, um asset alternativo de investimentos, e as pessoas, quando encontram relíquias e tesouros como esses, os leilões são um caminho muito importante para isso acontecer. Você vê, esse Chateau Latour, 1865, foi vendido por um pouco mais de 600 mil reais. Teve um outro Latour, o 1961,
mas agora numa garrafa Jereboam de 5 litros, foi vendido por R$ 482 mil. Então, o que o executivo da Christie's, que é a casa de leilão, fala é que é muito importante a qualidade e a procedência no mercado de vinhos finos, por isso que esses vinhos conseguiram atingir esse valor. Aí a gente coloca um pouco das degustações que a gente fez de Chateau Latour, eles sempre encantam. Eu tive a oportunidade de degustar e dar 100 pontos para o 1982 e para o 1961, e é um vinho realmente fabuloso. Se você tem esse dinheiro, vale cada centavo. Muito legal, especialmente 82, que eu falo que é um ano bem marcante. Mas se você olhar o 61, que é exatamente o vinho que foi leiloado, a gente também deu 100 pontos. Ah, que legal. Outra agora, indo para o lado 100% inverso, até a década de 1980 era um problema, é que a União Soviética foi aquele bloco bastante fechado, e como eles não tinham recursos, acabaram se fechando economicamente, começaram a piratear tudo que eles podiam para tentar atender a própria demanda, e nem tudo deu certo, desde os carros, os aviões, e também passou pelo vinho, que é o mais interessante, que a União Soviética tinha alguns blends bem esdrúxulos, uma matéria bem legal, escrita pelo Lucas Bertolo. Eu queria que você comentasse, Christian, sobre essa matéria também. Essa é uma matéria bastante curiosa, Ed, porque a história do vinho na Crimeia vem de antes da União Soviética. Ele era governador-geral da Nova Rússia, um Mikhail Vorontozov, entre 1823 e 1828, e ele traz, depois da guerra na Europa, traz variedades francesas para serem plantadas no solo da Crimeia, e a partir daí surge um instituto de vitivinicultura na região, que se torna um instituto muito importante na época já da União Soviética. É muito interessante porque eles começaram muito focados na França e depois começaram a fazer alguns experimentos bastante malucos, por isso o nome aí dos blends esdrúxulos. Por exemplo, eles faziam um Porto Branco, era chamado Porto Branco, que era uma combinação de Semillon e Pedro Ximénez com Aligoté. Assim, uma coisa que não acontece em lugar nenhum do mundo, né? E, por exemplo, eles tinham também um vinho Madeira, também Madeira entre aspas, que era um blend de Cercial, Verdelho e Sabache, uma uva autóctone, e também tinha um toquinho de abelho. Então, é muito interessante como eles foram fazendo vinhos, utilizando-se de nomenclaturas globais, como Porto e Madeira, de muito sucesso e prestígio, mas criando blends absolutamente inusitados. É uma matéria engraçada, uma curiosidade com um bom contexto histórico. E é legal que eles fizeram uma viagem pelo mundo vitivinícola, né? Já que eles não podiam viajar literalmente, né? Tinha restrições, pelo menos o mundo do vinho viajava para as pessoas terem essa visão. É verdade, é verdade. E outra notícia interessante, aí já passando para o lado oposto, né? A gente falou um pouco do único bloco realmente chamado comunista, e o outro agora, o extremo do capitalismo, que é a Califórnia, onde está grande parte das empresas de alta tecnologia que valem bilhões. E também é uma área muito marcada pela viticultura. E também agora a região vinícola movimentou 5 bilhões de reais equivalentes, dá mais de $1 bilhão, dentro da economia dos Estados Unidos, que é a região de Temecula, ali no Vale, que é bem próximo a Califórnia, fica no estado da Califórnia, né? Mas no sul da Califórnia, você tem toda a razão, Ed. O que é interessante é que Temecula Valley nem é o mais famoso dos vales da Califórnia, ao contrário, existem ali dezenas de havas ou áreas vitivinícolas americanas, mas é interessante ver como uma pequena hava movimenta. Eles fizeram um estudo, $905 milhões no ano de 2023, e eles capturam o valor direto e indireto gerado pela vitivinicultura na região, né? Eles dizem e demonstram a geração de 5.606 empregos no condado, sendo 1.452 empregos diretos, e números relativos ao enoturismo, por exemplo, 1,2 milhões de degustações pagas de vinho, representando um aumento de 75%
nos últimos 5 anos. Então, é muito importante para que a gente reconheça, conheça e para que os nossos governantes compreendam o poder de uma região vitivinícola bem administrada e com boa infraestrutura e estrutura. Ele se torna não só um polo da produção de vinho, mas também um polo de turismo, enoturismo e de gastronomia. Então, muito legal essa matéria. Essa matéria dá uma noção do poder econômico, não só a felicidade que você proporciona para as pessoas de ter um polo vitivinícola próximo, o poder econômico e a geração de riqueza econômica que o vinho pode trazer nos seus polos de produção. O que é interessante, né? Pensa em Califórnia sempre no ápice da tecnologia, mas tem o vinho também, gerando muito dinheiro. E já que a gente falou de produção e de negócio, o Grupo Wine também anunciou um novo CEO. Essa eu vou deixar para você comentar, porque ninguém vai para conhecer do que você sobre negócio e a Wine aqui no Brasil. Não, a Wine, no ano passado, no nosso Adega Ideal, se consagrou como a maior importadora de vinhos do Brasil em 2023. Na verdade, no evento do Adega Ideal feito nesse ano, no começo desse ano, capturando os dados do ano 2023 fechado. E isso aconteceu sob a direção de uma pessoa muito especial, que é o Marcelo D'Arienzo. Ele não se considerava como um membro do mundo do vinho tradicional e acabou tendo uma grande influência sobre a história do nosso mercado. Ao consolidar esse grupo, o Wine, ele assumiu como CEO há alguns anos, reorganizou a companhia, identificou as fortalezas da companhia e depois também fez uma das aquisições mais importantes, que foi a compra ou fusão, na verdade compra, da Cantu, para incorporar um braço poderoso de B2B dentro do negócio. E agora o Marcelo dá outros voos dentro do grupo, que é o fundo, que é o proprietário maior acionista da Wine, e ele, obviamente, vai trabalhar em outras empresas ou com outras empresas desse grupo através do fundo. Ele abriu espaço, quem vai ocupar a posição de CEO agora já estava na companhia, é o atual vice-presidente de unidades comerciais de B2B e B2C, que é o Alexandre Magno. Eu desejo boa sorte para o Marcelo nas próximas empreitadas dele, que tenham tanto sucesso quanto ele teve no wine.com.br, e o Alexandre, que chegue bem para essa nova função, que ele já se provou dentro da companhia, e ele chega bem para essa nova função. Espero encontrá-lo em breve para a gente poder brindar. O último encontro que eu tive com ele foi agora há pouco, um mês e pouquinho atrás, durante a ProWine de São Paulo. E aí, Ed, isso mostra um pouco da força do nosso segmento, né, da indústria do vinho. A gente falou da geração econômica pelo turismo, os valores que chegam os grandes vinhos no mundo, e também a profissionalização. O vinho está passando por um processo de profissionalização muito poderoso, no mundo inteiro já vem acontecendo há algum tempo. O Brasil é um fenômeno dos últimos 20, 25, 30 anos, essa profissionalização, mas se acelerou muitíssimo na última década. A gente acompanha esse mundo há 20 anos. 20 anos atrás, quando a gente sentava para conversar sobre vinho, era assim, eu gostei desse, eu acho isso, na minha opinião, o mercado vai nessa direção. Agora a gente tem dados, a gente não conversa mais sem falar com as empresas sobre CRM, marketing, multicanalidade, uma série de coisas que possibilitou uma revolução, não só na vitivinicultura, com vinhos de qualidade média cada vez maior, e é um paraíso para o consumidor hoje, como também possibilitou que os fenômenos ou os caminhos da distribuição do vinho se tornassem muito próximos do consumidor, na forma e no momento que ele gostaria de ter acesso ao seu vinho. Antigamente a gente falava dos restaurantes e das lojas especializadas e dos supermercados. Agora você tem os e-commerce, você tem uma série de outras possibilidades.
muitas experiências de turismo e no turismo, uma série de outras possibilidades de interagir, não só com o vinho, como com a cultura do vinho. Acho que essa passagem aí dá essa oportunidade para a gente voltar a tocar nesse assunto. Muito legal e mostra que realmente o vinho não é só o prazer da bebida, né? Tem todo o universo por trás, seja econômico também, a parte social, porque a economia crescendo, todo mundo se beneficia. Bom, Cristian, queria te agradecer por ter estado aqui comigo para a gente fazer esse programa de hoje. A quem está nos assistindo, muito obrigado também. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se por acaso você não for inscrito, ajuda compartilhando o nosso conteúdo com seus amigos. E novamente, Cristian, muito obrigado por ter estado aqui. Eu que agradeço você, Ed, e agradeço a todo mundo que está com a gente aqui durante esses 15 minutos de conversa semanal. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Dedicação e excelência em cada taça. Cerro de Pedra. O sabor da qualidade.